Abramos as nossas Bíblias, Atos no capítulo 16, a partir do versículo 19. Esse é o momento que nós temos para ler a palavra mais uma vez, e não apenas ficarmos na leitura da palavra, mas ouvirmos atentamente a exposição dessa palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, e é um momento então que nós temos que redobrar a nossa atenção para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Livro de Atos, capítulo 16, assentado como você está, a partir do 19 diz assim: Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Diante nós estamos da Tua palavra, Senhor Deus, e pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito nos ilumine para a compreensão dela, traga a edificação que o Teu povo nessa noite necessita, em nome de Jesus, amém. Certamente você já ouviu o ditado popular: quem canta, os males espantam. Talvez você já ouviu muitas vezes, talvez você mesmo já disse essas palavras, que tem a ver com música, esse ditado popular tão conhecido. E você deve reconhecer, provavelmente, que a música faz parte da vida da gente. Todo momento nós estamos ouvindo canções ou cantando alguma coisa. Em várias fases da vida é assim. Quando a criança nasce, ainda bebê, aprendendo ainda as primeiras coisas do que é viver, existem canções chamadas canções de ninar, que os pais, avós, tios e qualquer pessoa que pega uma criança no colo para fazer dormir, sacode e começa a cantar alguma coisa. Faz parte da vida. A gente canta para a criança dormir, a gente canta quando a criança cresce, e todos os anos, nas celebrações de aniversário, tem uma música própria para isso. Aquela letra profunda, parabéns para você nessa data querida. E todos os anos, nós que fazemos algum tipo de festa, nós cantamos várias vezes ao longo do ano, mas cantam para a gente, pelo menos uma vez no ano. Parabéns para você, porque essa data é muito querida. Celebramos o dia do nascimento assim, cantando, e até mesmo quando nós nos despedimos de quem nós amamos. Geralmente, velório tem música. E algumas músicas que não são músicas de velório, acabam se transformando em músicas de velório, porque são as mesmas músicas escolhidas para cantar na ocasião, que fala de vida, que fala de salvação, que fala de estar com Deus, e acaba na nossa mente sendo marcada como música de velório. Se eu perguntar para você qual hino do nosso cenário é hino de velório, certamente você vai citar pelo menos uns 3 ou 4, que não tem a ver com velório, mas costuma se cantar. Então, quando a gente está nesse momento solene, de tristeza, despedindo de quem nós amamos, olha, ali está também a música. As pessoas cantam.
E nessa ocasião, alguns cantam com lágrimas nos olhos, soluçando, mas cantam nesse momento de despedida. Nós cantamos no chuveiro. Eu vou tirar um nosso. Eu já cantei alguma vez na vida no chuveiro. Não é a minha, não é a prática minha. Mas talvez você cante no chuveiro. Você tenha plena liberdade de abrir o seu chuveiro e começa a cantar. Canta sobre tantas coisas, tantas músicas. É normal as pessoas cantarem nesse lugar que parece um grande palco de um espetáculo para si mesmo. E as pessoas então começam a cantar sem se importar com o volume, sem se importar se está acertando a letra, se está afinado ou não. Então, de modo geral, muita gente canta quando está no banheiro tomando o seu banho ali naquele local. Nós cantamos enquanto nós estamos trabalhando. Dependendo da sua função, você consegue cantarolar alguma coisa. Ou ouvir. Música é mais difícil ouvir, dependendo do seu trabalho, mas às vezes quando você está trabalhando, principalmente o trabalhador braçal, ele costuma cantar um pouquinho, mesmo que na sua canção não saia nenhuma letra, mesmo que na sua canção seja apenas assovio, e ele assovia alguma música enquanto prepara uma massa, ele assovia alguma música enquanto pega algo que ele tem que pegar, ou aqueles que trabalham no escritório, quando estão fazendo alguma outra coisa, mais de intervalo, estão lá assoviando, cantando alguma coisa. A música faz parte da vida, gente. O tempo todo nós estamos ouvindo canções, ou mesmo nós estamos cantando alguma coisa. Músicas costumam marcar alguns momentos da nossa história. Se eu perguntar para algumas aqui, para vocês, pode ser que alguns vão citar uma música de sua vida, porque essa música vai te levar a um momento da sua história que foi marcante, seja um momento de alegria ou de tristeza. Algumas pessoas são marcadas assim, que estão diante de um momento específico e uma música é cantada. Música marca. Tem uma canção não cristã, e alguns vão lembrar, eu não sei cantar, que ela é em inglês, mas eu lembro de uma ocasião que, isso está na minha memória, é uma canção que era tema de uma novela da Rede Globo. Não sei a novela, eu sei que era de uma menina que tinha um câncer, enquanto ela rapava a cabeça, a música cantava. Alguns vão saber que música que é. Eu lembro que essa música me marcou, porque eu era office boy, eu estava passando mal no dia e tive que trabalhar assim mesmo, e eu fui numa empresa como cobrador, e enquanto eu aguardava as pessoas me pagarem, essa música estava tocando na loja, e eu desmaiei. Eu ouço essa música, eu lembro desse dia em que eu desmaiei, porque eu estava passando mal na loja, e essa era a música que estava sendo tocada. Todas as vezes que eu ouço essa canção, não é da novela que eu lembro não, eu lembro do dia em que eu caí no chão, desmaiando porque eu passei mal. Músicas marcam a nossa vida. Você talvez tenha a sua música preferida. Quando nós pensamos ainda em músicas, podemos dizer de algumas que ficam na nossa mente. A música tem um poder muito grande. Quando criança, e nós estamos agora no ano político, daqui a pouco as músicas vão surgir. Quando criança, algumas músicas eram cantadas em campanhas políticas que eu sei cantar até hoje, com 41 anos. Músicas curtas, aqueles jingles que foram feitos para não mais nós esquecermos. E talvez você saiba cantar alguma dessas campanhas políticas ou comerciais, seja da famosa campanha de um refrigerante de sabor guaraná com pipoca, você vai lembrar que música é essa, se é do seu tempo. E a gente consegue cantar uma música quase inteira, que foi feita para nos incentivar, estimular a comprar, ou a votar em alguém, a lembrar de algum candidato, enfim, a música tem um poder muito grande, e as pessoas usam o poder dessa música, seja para esse estímulo, vai chegar daqui a pouco, não tão daqui a pouco, mas quando piscarmos o Natal está aí novamente, e você vai andar pelo centro de Valadares, vai entrar no shopping de Governador Valadares, e você vai ouvir canções natalinas, as mesmas de todos os anos, e não está ali à toa. A música não está sendo tocada ali de maneira aleatória, tem um objetivo, é para de alguma forma te estimular a fazer compras no Natal, ou mesmo estimular ao romantismo, você querendo ter um tempo com a sua amada esposa,
você então canta uma música para ela se você tiver coragem, ou você coloca alguma música para ouvir. É assim, a música faz parte da vida da gente. Cantamos e ouvimos músicas o tempo inteiro. Fico pensando, o que seria da nossa vida sem a música? Bom, aquelas pessoas que têm deficiência auditiva, não conseguem ouvir canções como nós ouvimos, elas perdem um lado muito bonito da vida, que é o lado dessa harmonia, de instrumentos musicais tão diferentes, que tocados juntos, são capazes de nos fazer arrepiar, de nos fazer chorar, de nos fazer dar grandes e largos sorrisos. É música. Aqueles que não podem ouvir, perdem um pouco dessa beleza que nós conseguimos, que temos esse recurso e conseguimos ouvir perfeitamente, ouvir todos esses sons. Qual é a relação da música com a fé cristã? Já que música faz parte da vida, existe alguma relação de música com a nossa vida cristã? Ou ainda, o que nos motiva a cantar sobre a nossa fé? O que nos motiva a cantar sobre o Deus que nós servimos e as coisas que o Deus que nós servimos é capaz de fazer? Ou ainda, por que que nós cantamos quando nós estamos reunidos em um lugar como esse? Ou em um outro encontro de crente? Por que que nós começamos a cantar algumas músicas para esse Deus, ou sobre esse Deus? Ou ainda, qual é o conteúdo das músicas que nós cantamos? Nós estamos aqui diante de um texto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele foi conduzido por Deus a ir uma determinada região. Por que conduzido por Deus? Não estava nos seus planos ir para a região da Macedônia, chegar em Filipos, não estava nos seus planos naquele momento, não era a sua agenda. Mas o texto de Atos capítulo 16, versículo 9, nos mostra que o apóstolo Paulo teve uma visão, uma experiência sobrenatural, e nessa visão, ele então registra o que viu, e Lucas registra o que Paulo viu, e ele ouve alguns homens dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não estava na agenda de Paulo ir a Filipos, aquela região. Mas então, o que ele faz? Percebendo que não se tratava de um devaneio de sua mente, se tratava de uma visão sobrenatural, de uma ordem de Deus, vai até lá. O apóstolo Paulo simplesmente obedeceu. Isso fez com que ele chegasse à cidade de Filipos, que é o texto que nós lemos. Mas antes do versículo 19, os versículos anteriores, nós encontramos dois movimentos bem interessantes. Nessa cidade, Lídia se converte e abre a sua casa para os missionários. Mas naquela mesma região, uma escrava que dava lucros ao adivinhar, porque ela possuía um espírito de adivinhação, portanto uma obra maligna na sua vida, que lhe dava condições de alguma forma de adivinhar algumas coisas. Ela dava lucros àqueles que eram seus donos, portanto seus senhores, e o apóstolo Paulo foi usado por Deus para livrar aquela mulher. A libertação daquela mulher gerou o que nós temos registrado a partir do versículo 19. Lídia se converte e ela abre a casa para Paulo e os missionários. Essa escrava foi liberta e o texto nos mostra que o resultado foi o encarceramento de Paulo. O texto lido nos mostra exatamente o que aconteceu com Paulo e com Silas nessa viagem missionária, quando mudaram a sua rota e chegaram até Filipos. Depois da bênção da libertação espiritual daquela escrava, aqueles dois homens foram aprisionados, eles foram presos. E o texto que nós lemos, Lucas registra que imediatamente depois dessa libertação espiritual, então aquela mulher já não conseguia mais dar lucro aos seus senhores, porque ela não era mais possuída pelo espírito do mal, o espírito maligno, ela já não conseguia adivinhar nada, já não conseguia encantar ninguém, as coisas não funcionavam mais. E o texto que nós lemos nos mostra que o resultado foi que os seus senhores pararam de ganhar dinheiro,
com ela. Não mais lucraram, porque não havia mais adivinhação. E essa ausência de adivinhações gerou uma indignação muito grande por parte dos donos daquela mulher, dos senhores daquela escrava. Eles ficaram revoltados, e sabendo que Paulo era um dos responsáveis pelo dinheiro parar de entrar, por causa dessa obra que aconteceu ali, eles agiram com violência. O versículo 19 diz que esses homens arrastaram Paulo e Silas para a praça. Eles foram conduzidos para uma espécie de figura de governo daquela época, chamada de pretores, responsáveis na cidade por algumas questões legais, por algum tipo de julgamento. Paulo e Silas foram levados a uma espécie de homens da lei por causa disso. Uma mulher foi liberta, os donos dela deixaram de ganhar dinheiro com a libertação, ficaram nervosos, levaram Paulo e Silas para a praça e conduziram para esses pretores. Qual é a acusação? O que Paulo e Silas fizeram? A acusação está no versículo 20 e 21. Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Havia uma lei em Roma que proibia ensino de religiões estranhas. Não era o caso aqui. E o que motivou esses homens a levar Paulo e Silas aos pretores não tem a ver com religião, é dinheiro. Quando a gente perde dinheiro, a gente fica revoltado, fica nervoso. E esses homens ficaram um tanto quanto nervosos. Esses homens ficaram indignados por deixarem de ganhar dinheiro com essa libertação da sua escrava, e agora levaram Paulo e Silas para os pretores. O que eles fizeram? Eles aumentaram a acusação. O resumo de tudo é que os homens acusaram Paulo e Silas de fazer o que Paulo e Silas não fizeram. Foi um constrangimento tão grande, que lá para frente, em versículos que nós não lemos, o apóstolo Paulo exige um pedido de desculpa formal, porque eles eram romanos, cidadãos romanos, e não poderiam ser tratados como foram tratados. A situação foi muito ruim. Foi um julgamento um tanto quanto estranho, errado, acusações exageradas, mas isso aconteceu, injustamente. Paulo e Silas foram condenados, não teve um julgamento em si, eles foram presos. Qual crime que eles cometeram? Nenhum. E antes do encarceramento, eles foram humilhados publicamente. Quem estava com raiva deles eram os donos daquela mulher, mas eles estavam com tanta raiva que eles inflamaram uma multidão. Diz o versículo 22, uma multidão estava inflamada. O que essa multidão tinha a ver com isso? Nada, mas é assim que acontece. As pessoas inflamam umas às outras, e de repente as pessoas estão lutando por justiça, sem saber que luta é essa. É o que aconteceu aqui. Paulo e Silas, um texto que nós lemos, por conta dessa multidão e tudo o que estava acontecendo, eles foram humilhados, eles foram açoitados. Alguns estudiosos dizem que esse tipo de açoite, nessa época, os ofensores, aqueles que eram açoitados, eles tinham toda a sua roupa retirada, ficavam nus. Nós não sabemos se Paulo e Silas ficaram nus diante das pessoas, ou parcialmente. O que nós sabemos é que boa parte das suas vestes foram retiradas, porque isso acontecia. E por que se tirava as vestes? Para humilhar, e para doer mais, para o açoite não ir direto na pele, machucar mais. E Paulo e Silas então foram açoitados ali, o seu corpo parcialmente ou completamente descoberto. Eles sentiram na pele a vara dos açoites, e depois foram presos numa masmorra interna, com os pés no tronco. Estar preso com os pés no tronco, alguns descrevem essa cena
dizendo que os troncos exerciam pressão sobre os pés e os tornozelos do prisioneiro, o que se tornava em uma tortura adicional. Eis a cena. Injustiçados, Paulo e Silas foram presos, os pés nos troncos, gerando uma pressão e uma dor difícil de suportar. E antes, receberam açoites, a pele sendo rasgada, machucada. Essa era a situação de Paulo e Silas, acusados, presos de forma injusta. Não tiveram chance de se defender, chance de dizer assim: vocês não podem fazer isso conosco porque somos cidadãos romanos. Não tiveram chance de se defender. Eles foram tratados como se fosse qualquer um. Qualquer um. Esta era a situação de Paulo e Silas. O que eles estavam fazendo em Filipos? O que Paulo e Silas foram fazer ali? Porque eu disse no início que não estava no cronograma missionário essa viagem, não naquele momento. Não estava nos planos ir para essa região. Por que o apóstolo Paulo foi para aquela região? Ele foi amando do próprio Deus. Isso quer dizer que Paulo e Silas sofreram tudo aquilo porque eles obedeceram a Deus. Eles foram até Filipos, diz o versículo 10, porque Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha, aqueles homens sofreram por seguirem o caminho proposto pelo próprio Deus. Essa era a situação. Sofreram porque obedeceram quando Deus disse: vai para Macedônia, vai ali. E eles foram. Houve conversão, houve, mas também prisão, sofrimento, injustiça. Paulo e Silas estavam com o corpo machucado por causa dos açoites, os seus pés amarrados aos troncos, o que fazia a sua dor aumentar ainda mais. E a pergunta é essa: por que eles estavam presos? Poderíamos dizer: eles estavam presos porque os donos de uma escrava ficaram nervosos, porque a escrava não dava mais lucro, culparam Paulo e acusaram de maneira injusta Paulo de cometer um crime que não cometeu, por isso eles estavam presos. De certa forma, sim, mas antes disso, por que Paulo e Silas foram presos? Porque eles obedeceram a Deus. Deus conduziu o apóstolo e Silas para irem até aquela região, para que Deus fosse glorificado também por meio do sofrimento daqueles homens. Estavam presos porque obedeceram à voz de Deus, a fim de anunciar o Evangelho. Isso quer dizer que toda a sua dor, toda a injustiça sofrida, veio por meio daquele que o chamou, veio por meio do Senhor. Vai para lá. E eles foram. E ali eles sofreram, porque Deus permitiu que assim acontecesse. O texto que nós lemos nos mostra que esses homens, no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O texto então nos mostra que esses homens, diante desse cenário todo, de dor, de injustiça, de certa confusão, houve uma confusão na cidade, esse cenário todo, o texto diz que eles cantaram. Não está escrito aqui o que eles cantaram. Nós não temos a letra do canto, ou dos cantos. Não temos aqui o conteúdo, mas nós podemos falar um pouco sobre o que motivou esses homens a cantar. Eu disse que música faz parte da vida, e não é da vida de agora, sempre fez. Música sempre fez parte da vida. As pessoas cantam o tempo todo. E existem muitos tipos de música, conteúdos diferentes, não estilos, conteúdo. As pessoas podem cantar
blasfêmias. Existe um estilo musical que se canta contra Deus, contra Cristo. É um estilo musical de um rock mais pesado, tem até um nome para isso. As letras são anticristãs. As pessoas podem cantar isso no dia a dia. As pessoas podem cantar qualquer pedaço de música, ou inventar alguma música, porque nós somos todos compositores. Quando nós estamos passando por uma coisa ruim, eu posso começar a cantar algo para reclamar, inventando na hora, um pedacinho de música, reclamando do momento que eu estou passando, da dor que eu estou sentindo. Eu posso cantar a música para expressar toda a minha indignação. Existe um estilo musical que não se canta necessariamente contra Cristo, não mesmo, mas que é um canto da indignação. O rap é muito assim. O rap, hip hop, e as letras são expressões de pessoas indignadas com o sistema do mundo, com o sistema político, com as coisas da vida, e são letras imensas, enormes, poesias grandes, e aí o estilo da música é isso, cantar sobre a indignação que eu tenho diante de um cenário. Podemos cantar, e cantamos várias coisas. Há músicas com essa finalidade, mas não foi o caso aqui no texto. Lucas registra no versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então nós temos aqui na tradução uma interpretação. Foi traduzido aqui, cantavam louvores. A palavra simplesmente é hino, hinos a Deus. Mas a palavra hino usada aqui e já traduzida, facilitando a nossa compreensão do seu significado, louvores a Deus são hinos, significa literalmente um canto destinado à adoração, um canto destinado à exaltação. Essa palavra, utilizada no contexto da igreja, era assim. O hino era uma música específica, que exaltava o ser de Deus, exaltava as obras de Deus. No contexto fora da igreja, no contexto romano, por exemplo, a mesma palavra poderia ser usada, e o hino aqui era um canto para os heróis de guerra, uma espécie de exaltação a esses que venciam batalhas. Mas Paulo não cantou como um romano, ele cantou como um cristão, como quem andava com Cristo e obedecia a Cristo. Ele canta hino junto com Silas, e a tradução nos ajuda, ele cantava louvores a Deus. Louvores a Deus, ou a palavra aqui, hinos, remete a um canto conhecido. Não era um canto improvisado, um canto do momento. Um canto que eu estou aqui preso, e agora de repente eu vou começar a falar. Não, era um canto conhecido. Pode ser, por exemplo, um salmo cantado, ou algum canto ligado ao povo judeu, ou à própria igreja, mas um canto conhecido. O hino aqui é um canto doutrinário, porque é o canto da palavra, é o canto do verbo de Deus, é o canto de Cristo. O apóstolo Paulo estava preso com Silas, vivendo toda aquela situação desconfortável, e eles então começaram a cantar músicas doutrinárias que exaltavam o ser e as obras de Deus, presos, com os pés nos troncos, com o corpo machucado. Paulo e Silas, com todas aquelas dores, encontraram motivos para cantar músicas que exaltavam o mesmo Deus que os colocou na prisão. Por que eles foram presos? Eles não iam para Filipos. Passa a Macedônia, ajude-nos. Eu entendi que eu preciso ir para lá. Foi preso. Eles cantaram músicas que exaltavam esse Deus, que deu o percurso. Vão até este lugar. O mesmo Deus que permitiu a dor. Qual é a motivação desse tipo de canto? O que motiva alguém como Paulo, ou mesmo nós que aqui estamos,
a cantar esse tipo de música que exalta a pessoa de Deus e as suas obras, e o que nos motiva a cantar. Paulo e Silas encontraram motivos para cantar esse canto de exaltação a Deus. E é interessante que o texto diz que os demais presos escutavam a canção, e o resultado foi um terremoto, que quebrou paredes, que destruiu aquela prisão. Mas uma coisa precisa ser dito: não foi a música que causou isso, que você pode estar pensando assim, o louvor foi tão na unção, foi tão assim, que as paredes não suportaram. Jericó, o que derrubou os muros de Jericó? Foram os sons de trombetas, não foi música, foi Deus. O que derrubou aquelas paredes, fez com que as cadeias se soltassem, foi Deus. Foi a música, mas quando eles cantaram verdades acerca do Deus que eles criam, provavelmente os salmos sendo cantados ali, que expressam Deus, a sua obra, o seu ser, e quando eles cantavam, as pessoas ouviram, era um grande testemunho que Paulo e Silas estavam dando acerca daquele que eles serviam. Eles estavam presos de forma injusta, com dores e sofrendo, mas ainda assim eles encontraram motivos para cantar louvores a Deus, cantar sobre esse Deus, exaltar esse Deus. Podemos pensar na motivação do canto. Quais razões Paulo e Silas tinham para cantar? Ou cantar outro tipo de hino? Poderíamos listar muitas razões que Paulo tinha para não cantar, ou cantar outras músicas que não exaltassem a Deus. Poderíamos citar algumas razões diante do cenário. Ele poderia cantar uma música de indignação, de toda injustiça. Ele poderia cantar uma música de reclamação mesmo, diante do que estava acontecendo. Poderíamos listar, mas o que ele faz? O motivo que leva Paulo e Silas a cantar um canto de exaltação, que é o termo hino aqui, ou cantos de louvores, cantos de adoração. Então, a letra adorava a Deus, exaltava a Deus, não era qualquer coisa. Mas o que leva então Paulo e Silas a cantar esse tipo de música, foi a própria fé que eles tinham no Senhor, que era digno de adoração, independente da circunstância. Deus deve ser adorado, independente do momento da nossa vida. Deus deve ser exaltado, independente de como nós estamos hoje, de como você acordou. Hoje eu não acordei bem, tudo bem, adore o Senhor. Hoje acordei bem, tudo bem, adore o Senhor. Deus deve ser adorado, independente da circunstância. E o apóstolo Paulo e Silas compreendiam muito bem esse conceito, porque embora as circunstâncias não fossem favoráveis a um tipo de canto, eles cantaram a si mesmo, exaltando a Deus. Esse Deus que permitiu a sua prisão, que permitiu toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Quem Deus é e o que Deus faz, foi motivo suficiente para Paulo e Silas usar o recurso da música para adorá-lo. Motivo suficiente. As circunstâncias não eram boas, mas quem Deus é e o que Ele faz são motivos suficientes para Paulo e Silas, então, por volta da meia-noite, já cansados, com o corpo machucado, com dores, cantarem louvores a Deus. Irmãos, culto é a expressão pública de fé da igreja. Quando nós nos reunimos, como nós estamos reunidos aqui nessa noite, culto é um serviço que prestamos a Deus. E quando nós estamos aqui como nós estamos expressando publicamente a nossa fé. Culto é esse ajuntamento da família da aliança. E muitas pessoas que vêm visitando, não sendo dessa família da aliança, participam. E nós testemunhamos para essas pessoas que estão aqui sentadas a nossa fé, também por meio de canções.
Todos os atos do culto são declarações que fazemos para todos que aqui estão, acerca de quem Deus é, do que Deus faz. Todo culto, ele é a história da redenção sendo contada. Por isso, em todo culto, cantamos sobre a santidade de Deus, falamos sobre o pecado do homem, mas falamos da esperança em Cristo, apresentamos a cruz. No culto, nos reunimos com essa família para contar essa história. Por isso que nós separamos no culto alguns momentos litúrgicos, chamados de atos, como se fosse uma espécie de espetáculo, dividido em atos. Então nós temos, de maneira bem resumida, um ato que é o ato da adoração. Quando nós estamos diante da palavra e pensamos sobre quem Deus é, e exaltamos a sua santidade, a sua majestade, a sua fidelidade, lembramos das suas virtudes e adoramos. Por isso que também existe um ato do culto, que diante dessa luz de Deus, nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos o nosso pecado. Então, no culto nós nos curvamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos pecados. Certos de que o Senhor em Cristo nos perdoa, nós então seguimos para um outro ato do culto, que é chamado da edificação, simplesmente da pregação da palavra, onde nós ouvimos a exposição de algum assunto saído da própria Escritura, a exposição da Bíblia, e nós encerramos indo embora. O próximo ato tem vários nomes, podemos chamar de aplicação. Depois de ouvir tudo que foi dito, o que eu vou fazer com aquilo que foi dito? Então eu vou embora para casa, pensando nas coisas que aconteceram aqui. Nós dividimos o culto em atos, em alguns momentos, existem outros dentro deles, mas apenas sintetizando. E no culto, nós não temos um momento de música, que no meio a gente começa a cantar. Nós cantamos em todos os atos possíveis. Poderíamos cantar 10, 15, 20 músicas num culto sem problema nenhum, distribuindo as músicas em atos, as músicas fazendo sentido com aquilo que nós estamos fazendo, com esse momento que nós estamos experimentando deste serviço. Em cada ato tem música, mas talvez o que nós precisamos pensar é o que nos motiva a cantar quando cantamos em um momento como este. Tem música, poucas ou muitas, músicas que talvez você não goste tanto, mas não é o nosso gosto, são músicas. O que nos motiva a cantar? Há encontros de crentes que cumprem o objetivo só de cantar. Ontem a federação de UMP teve um louvorzão e vigília. A primeira parte foi só música, o tempo todo música. Várias músicas foram cantadas. Eu não sei quantos deram no total, não contei. Mas foram muitas músicas sendo cantadas. Isso no passado era muito comum. Na minha época de mocidade, era muito comum esses encontros em que os jovens se reuniam para cantar, e ficavam cantando, chamado de louvorzão, ou outros nomes, e ficavam cantando muitas músicas. Mas não tem momentos de encontro de crente que a gente só canta. Tem outros momentos de crente que tem música, e aí eu digo, quase todos os momentos de crente tem música, quase todos os encontros de crente tem música, seja um culto solene como este, um louvorzão, seja um encontro espiritual, uma departamental da SAF, a cesta básica, raízes, enfim, todos os encontros, quase todos eles, nós temos músicas. Quando o crente se reúne para fazer alguma coisa, está lá, nós estamos cantando algo. O que nos motiva a cantar? Essa é a pergunta que devemos fazer. Só existe um que sonda corações: Deus. Daqui eu não vejo quase nada. Aí, se eu me concentrar um pouquinho, eu consigo olhar e identificar quem está sentado. Eu não tenho o hábito, quando eu estou aqui, ficar focando e tentando ver quem está sentado. E meu olhar é mais geral. Mas se eu focar, eu consigo ver alguns detalhes,
de cor de cabelo, de quantidade de cabelo, barba sem barba, cor de roupa, eu consigo ver alguma coisa, mas não passa daí, não sonda o coração, e ninguém que está aqui consegue sondar corações, só Deus. Deus é onisciente, e Ele sonda os nossos corações, mas nós também reconhecemos que, embora não consigamos sondar, penetrar no mais íntimo do nosso ser, isso só Deus faz, mas nós reconhecemos que é possível fazer uma autoanálise sobre o que tem nos motivado a cantar. É possível, pode ser que não seja uma análise profunda e nem tão assertiva, mas essas análises são necessárias. Os puritanos do passado gostavam de fazer autoexame, eles eram assim, eles sempre pensavam sobre si, do que poderiam melhorar, e eles incentivavam a prática desse autoexame, dessa procura da pessoa, de olhar para si, não para o outro, em quais áreas eu preciso melhorar. Talvez precisemos fazer um autoexame, sobre o que realmente nos motiva a cantar, e aí eu posso te ajudar. E o que me motiva a cantar, pode passar pela forma como eu canto. É possível adorarmos a Deus de forma displicente? Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno. Isso é só música, só. Não é possível adorarmos a Deus quando cantamos de forma displicente, sem pensar no que nós estamos cantando. Não é possível. Quando eu estou cantando sobre quem Deus é, ou sobre o que Ele pode fazer, a minha postura não deveria ser diferente de posturas de homens e mulheres que cantaram nas Escrituras. Eu preciso cantar diferente de como eu canto no chuveiro, sobre qualquer coisa. Quando eu canto, parabéns para você, não pode ser igual, porque o conteúdo é diferente, o que me motiva é diferente, então o canto tem que ser diferente. Irmãos, música se tornou um ato religioso dentro dos atos de culto. Muitos podem cantar só porque canta, tendo ou não tendo. Se não tiver, vai reclamar porque não tem. Se tem, eu não canto. Ou eu canto de maneira displicente, sem nenhuma concentração, sem entender o canto. Muita gente acaba cantando só por música mesmo, por um ato meramente religioso, não se entregam enquanto cantam. E deixa eu te dizer, quando eu digo entregar quando canto, eu não estou dizendo que você tem que fechar os olhos, levantar as suas mãos, bater palma, cantar sorrindo. Não é sobre isso, porque todas essas coisas nós podemos usar e ainda não ser um canto de adoração, porque todas essas coisas nós podemos fazer e isso ser apenas atos religiosos nossos. Não é sobre isso, não é julgar quem levanta ou não levanta a mão, não é julgar quem canta rindo ou sério, não é sobre isso, é mais profundo. É mais profundo. Eu estou falando aqui de cantar sobre fé, com fé, crendo no que eu estou cantando. Então eu não posso cantar qualquer coisa, porque eu não creio em tudo, o que as músicas falam por aí. Eu canto sobre a minha fé, e eu canto crendo. A música que cumpre esse objetivo de expressar o que nós cremos, que é a música, por exemplo, que nós cantamos nos cultos, cumpre esse objetivo de expressar a nossa fé. Então nós cantamos músicas de adoração, cantamos músicas que expressam o nosso desejo pelo perdão, cantamos músicas que exaltam a Deus, cantamos músicas que trazem alguma palavra de edificação para o povo do Senhor. São vários tipos de músicas cantados em um culto,
Mas todas essas músicas são expressões da nossa fé. Quando nós cantamos a expressão da nossa fé, essa música precisa sair de dentro do nosso coração. Deve ser cantada com intensidade, com uma postura de quem sabe o que está dizendo. E não com postura de quando nós vamos para grandes shows evangélicos. Tem boas canções sendo cantadas. E a gente está cantando, tomando um refrigerante, comendo uma batata frita. Enquanto canta a gente, tá bom, que bom, você aqui, bate papo. Nós não cantamos assim. Aquilo é espetáculo, não é culto. Quando nós estamos cantando sobre a nossa fé, esse canto, ele tem que ser intenso, intencional. É sobre o que eu creio, é sobre o meu Deus, é sobre o que Ele faz. Irmãos, Paulo foi alvo da divina transformação. Quando ele estava com algumas cartas para prejudicar cristãos, Jesus o encontra no caminho. E Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele passa pela regeneração. O Espírito Santo implanta em Paulo a nova vida. Paulo se torna nova criatura. E essa bênção maior na vida de Paulo foi motivo suficiente para ele cantar cânticos de louvores, um hino de adoração, um hino de exaltação, quando a circunstância era desfavorável. Açoites, injustiçado, pés nos troncos. Por volta da meia-noite, Paulo orava e cantava louvores a Deus. Por quê? Porque ele adorava o Deus que deu a ele a maior de todas as bênçãos. Basta lermos as cartas que Paulo escreve, são muitas, para entendermos que o que motivava Paulo a viver era a vida de Cristo. Já não sou eu, mas quem vive, o Cristo vive em mim. Eu abro mão daquilo que é os meus prazeres para viver para a glória de Deus. Essa é a maneira como Paulo vivia, e por essa razão, em uma circunstância tão adversa, ele cantou um canto de exaltação, quando foi injustiçado, quando sofria no corpo as marcas da injustiça. O que ele faz aqui? Ele não estava em um culto solene, ele e Silas preso, em um ambiente estranho. O que ele faz aqui? Ele usa a música para adorar a Deus. Irmãos, somos alvos da graça de Cristo. Isto é o nosso Redentor. Essa é a história da nossa vida. Fomos transformados. Estamos indo para o céu. Temos certeza disso, que não há mais condenação sobre nós. Estamos apenas aguardando o dia de morarmos eternamente no céu. Essa é uma certeza que nós temos. Como é que cantamos aqui sobre a majestade desse Deus que opera essa obra em nós? Como você canta? Não estou falando de sorriso, não estou falando de mãos levantadas. Não, você pode sorrir, levante sua mão, não tem problema, mas não é sobre isso. É sobre o coração, a sua postura, a sua mente funcionando enquanto você canta. Como você canta sobre a majestade de Deus, como você canta aqui em um culto sobre a obra que te levou a ser perdoado pelos seus pecados. Como você tem cantado sobre isso, como você tem cantado aqui em culto sobre o verbo de Deus. Como nós temos cantado. Como você tem cantado sobre sua fé em grandes encontros como este. Irmãos, quando nós pensamos em quem Deus é, quando nós pensamos sobre o que Ele fez por nós, quando nós pensamos quem somos nós,
somos pecadores. Quando nós pensamos o que aconteceu conosco, pecadores, por causa da obra consumada de Cristo, não dá para a música ser apenas um momento em um culto como esse. Não dá. Música por música, tem em qualquer lugar. Tem festas em casa, casa de show, em qualquer lugar. Você anda em Valadares, tem música que passa na frente da nossa casa em um caminhão cheio de luzes. Tem música, tem em todo lugar. Música no culto não é música por música. Por isso, como temos cantado, coração, eu creio no que eu canto. Irmãos, não tem como eu crer. Eu creio em tudo isso, cantar como cantamos aqui, Jesus, que doce nome, sem pensar no que isso significa. E quando eu penso no que isso significa, eu não consigo cantar de maneira displicente. Talvez as únicas pessoas aqui que podem cantar assim ainda, porque estão aprendendo, são os nossos pequenos, porque eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo a se portar no culto. Eles estão aprendendo sobre os atos do culto. Então eles se distraem. Mas nós, a maioria aqui, não somos crianças. Somos adultos que ensinam as crianças como cantar em um culto. E nós cantamos sobre o nosso Deus, sobre a nossa fé. Então nós precisamos pensar sobre como nós cantamos. Quando nós estamos diante da cruz, diante do verbo de Deus, nós cantaremos como Paulo e Silas cantaram, hino, louvores ao Senhor. Quando nós temos essa consciência, ainda que estejamos vivendo dias difíceis, nós cantaremos com toda a nossa força, concentrados em cada parte da letra da canção, porque não é só música. Nós cantaremos o verbo de Deus, que mudou a nossa história. Irmãos, cantem o verbo, cantem com intensidade, a fé que você tem, exalte o Senhor que te transformou, que te deu uma nova vida, que perdoou os seus pecados. Cante diferente, mas cante, cante. Ah, pastor, eu sou tão desafinado. Cante, cante, porque é a expressão da nossa fé. Cantemos o verbo, e que o Senhor nos ajude a cantar melhor o verbo de Deus, Jesus Cristo, a sua obra, o seu amor. Coloque-se em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá tantas belezas nessa vida, e desfrutar da arte é um motivo de graças que podemos dar ao Senhor, porque os nossos olhos podem contemplar tantas coisas belas que são desenhadas, pintadas, esculpidas, por mãos de homens mesmos. É arte. Nos emocionamos com a arte da escrita, de poemas que mexem com a gente. Alguns desses viram músicas que mexem conosco. Louvado seja o teu nome por esse recurso maravilhoso que o Senhor nos dá, de poder expressar a nossa fé assim. Mas pensando, ó Deus, nesse momento que separamos para servir, que o Senhor nos desafie, mexa conosco, para refletirmos mais sobre como nós temos cantado, a nossa postura na música, que é para o Senhor, que é sobre a fé que temos no Senhor. Livra-nos, a Deus, da postura meramente religiosa, de cantar por cantar, cantar sem prestar atenção no que está sendo cantado, cantar só pelo ritmo, cantar só pelo artista que compôs. Livra-nos disso, Pai, para usarmos a música aqui, que
possamos cantar cantos de exaltação. E ao cantar isso, cantemos com o coração quebrantado, que cantemos com alegria estampada no rosto, que cantemos com força, porque música também honra, exalta o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cantar o verbo todos os dias, e quando cantarmos o verbo na igreja, no culto, que seja da melhor forma possível, com coração, com sinceridade, em nome de Jesus. Agora, amados irmãos, que a graça de Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, agora e para todo sempre. Amém. Amém.